Irmãos, abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 3. Nós estamos caminhando para o final, da série de estudos desta carta. E é tão assim tremendo nós vermos uma carta tão pequena, de apenas 4 capítulos, trazer tanto ensinamento para a nossa vida. Tanta coisa importante para a vida do crente. Abra sua Bíblia no capítulo 3 e acompanha comigo essa leitura. Após terminarmos, mantenha a sua Bíblia aberta, porque como é um estudo, nós vamos aí passando por partes, tá? Versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Pois morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo, a avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, abandonai também todas estas coisas: a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isso, porém, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vosso coração, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Fecha seus olhos. Coloque esse tempo que nós vamos passar aqui agora, estudando a palavra do Senhor, diante dele. Peça ao Espírito Santo para ministrar na sua mente, no seu coração. Fala com Deus. Senhor Deus, estamos aqui reunidos, meu Deus, em teu nome. Que coisa maravilhosa é saber que antes mesmo de aqui chegarmos, o Senhor já se fazia presente. O Senhor tinha um encontro marcado conosco. Meu Deus, obrigado. Obrigado pela oportunidade de podermos estudar a tua palavra, de aprender um pouco mais de ti. Eu te peço nesta manhã, ó Espírito Santo de Deus, nos capacita, fala ao nosso coração, nos dê entendimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Nos ajuda, Deus. Sem o Senhor nós não somos nada, nós não somos capazes de nada, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, move neste lugar com liberdade. Trabalha nas mentes e nos corações. Nós repreendemos toda voz contrária, todo movimento contrário à vontade do Senhor neste lugar, na autoridade do nome de Jesus. Fala conosco, meu Deus.
me usa e tem misericórdia de mim. É o que oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Nós estamos aí, como eu disse, anteriormente, finalizando, caminhando para o fim dessa série de estudos da carta aos Colossenses. Nós já vimos até aqui que os 2 primeiros capítulos desta carta, ela foi relacionada a assuntos doutrinários. Nós vimos que esta igreja de Colosso estava sendo bombardeada, com mentiras, com meias verdades, e Paulo se sente na obrigação, no dever de combater essas mentiras e enfatizar, a verdade do Evangelho para aqueles irmãos. Nos 2 últimos capítulos, no capítulo 3 e 4, Paulo vai enfatizar a vida prática do crente. Ele vai falar sobre as evidências que tem que ter na vida daquele que foi alcançado por Jesus, que ressuscitou em Cristo Jesus. Não é mais aquele velho homem. Ele vai deixar claro para mim e para você que coisas materiais não podem curar o mal espiritual. Olha a profundidade disso, irmãos. Coisas materiais não podem curar um mal espiritual. O único que pode curar é quem? Jesus. Só Ele, somente Ele é a resposta para a vida do crente. Somente Ele pode transformar. Não adianta nós querermos maltratar o nosso corpo, flagelar o nosso corpo, quando muitas religiões pregam isso, para purificar a alma. Tem muitas religiões no mundo que pregam o quê? Desprezo à dor, desprezo ao corpo, desprezo aos cuidados do corpo, fazem votos de silêncio, fazem votos de isolamento. Mas não é isso que o Evangelho do Senhor nos ensina. O Evangelho nos ensina a ir por todo lugar, para pregar as boas novas. O Evangelho nos ensina que o sacrifício de Cristo foi suficiente. Eu não tenho que me maltratar, me chicotear, ou sei lá o quê, para alcançar a cura da minha alma. Eu preciso de quê? De Jesus. Então, na aula de hoje, nós temos alguns objetivos a serem alcançados. O primeiro dele é conscientizar-nos da nossa condição de novo homem, a fim de que possamos viver como tal. O segundo é experimentar a verdadeira comunhão com Deus e com os irmãos. Irmãos, para mim é inconcebível alguém dizer que ama Jesus e não ama irmãos. Ama Jesus, mas não gosta de estar na igreja. Ama Jesus, mas não participa do corpo. É incoerente isso, vocês concordam comigo? Tem alguma coisa faltando aí? Tem alguma coisa errada aí? Quem ama Jesus, ama o quê, gente? Gente. Quem ama Jesus gosta de estar com os irmãos, sente falta dos irmãos. E o terceiro objetivo dessa aula é desenvolver essa nova vida que Cristo propõe. Essa nova vida, ela precisa ter evidências. E logo no início, do capítulo, ele vai falar para nós. É interessante que esses primeiros versículos do capítulo 3, ele tanto fecha, ele tanto conclui os assuntos do capítulo 1 como 2, como da introdução para os assuntos que vão ser desenvolvidos a partir de agora. Ele vai dizer assim, olha, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo. Nós já passamos pela morte com Cristo quando o aceitamos e o recebemos, amém? Agora nós somos ressuscitados nele. Ressuscitados nele significa o quê?
participante de uma nova vida em Cristo. Hoje eu faço parte de um outro mundo. Vocês concordam comigo? Eu estou nesse mundo, eu vivo nesse mundo, mas eu não pertenço a ele. A minha pátria é onde? No céu. E como pertenço a uma outra pátria, eu tenho o quê? Outros costumes. Não é assim que nós identificamos os estrangeiros? Uma pessoa de outro país, ela tem costumes distintos do nosso. Quando nós viajamos, vamos ao exterior, nós ficamos observando esses costumes, como eles são contrários, são tão diferentes aos nossos. Até no alimentar, né? Brasileiro come arroz, feijão todos os dias. É uma marca nossa, é um costume nosso, é uma identificação nossa. Então, quanto crente, eu tenho que ter evidências dessa nova vida transformada. E eu queria que você perguntasse ao seu irmão e à sua irmã que está aí do seu lado. Quais são as evidências de uma nova vida transformada por Jesus? Quais são as evidências de uma nova vida transformada por Jesus? Quais são? Paulo vai listar algumas delas. A primeira que ele vai falar para nós é que uma vida transformada por Jesus, ela tem que evidenciar o quê? Um novo propósito. Ela tem que evidenciar um novo propósito. Ele vai falar para nós que os crentes precisam orientar a sua vontade e os seus pensamentos para as coisas mais sublimes. Evidenciamos a verdadeira conversão quando desejamos as coisas do céu mais do que da terra. Irmãos, uma verdadeira conversão, ela é percebida assim. Mas, infelizmente, estamos vivendo um tempo muito distinto em que tem afetado diretamente a Igreja de Cristo. Estamos evidenciando uma classe de pessoas que tem amado mais a terra do que o céu. Mais as coisas da terra do que do céu. E isso vem trazendo conflitos, né? A verdadeira conversão, ela tem que ser percebida pela minha identidade com Cristo. O quanto eu me pareço com Cristo. O quanto eu busco me assemelhar a Cristo. E Paulo diz logo no primeiro versículo, olha, você que foi ressuscitado com Cristo, busque as coisas que são de cima. Significa o que, irmãos? Dirigir a minha vontade para as realidades que valem a pena. As realidades que valem a pena. A nossa esfera de visão não é mais terrena. Nossos olhos estão postos aonde? Em Cristo. Para o alto. O convertido, ele aspira por quê? Pelo reino de Deus. Ele busca o reino do Senhor. Ele quer as riquezas que as traças não corrompem. Ele procura ansiosamente as coisas do Senhor. Ele tem saudade do céu. Os seus olhos estão postos na cidade onde o arquiteto é o próprio Deus. Irmãos, o céu é o nosso lar. O céu é a nossa recompensa. O céu é o nosso prazer. E isso aqui, em nenhum momento, eu quero que você interprete o que está sendo dito como irresponsabilidade a respeito das suas funções e do seu papel na terra. Não tem nada a ver.
Você tem família, você tem trabalho, você tem responsabilidade com estas coisas, você tem que cuidar da sua família, você tem que sustentar a sua família. A aula de hoje, o intuito desta aula é te ensinar a ter prioridade na vida. Aquilo que tem prioridade para a vida do homem, para a vida da mulher crente. Aquilo que nós precisamos estar voltados. Tem muitas pessoas nos dias de hoje, crente, sofrendo na alma por coisas tão pequenas que não vale a pena nem dizer. Por quê? Tirou os olhos do céu. Começou a colocar os olhos aqui, em volta. Tirou os olhos do céu. Não tem condição, não tem capacidade de reconhecer aquilo que Deus muitas vezes tem feito na vida dela de uma forma especial. Paulo, ele quer que eu e você sejamos motivados por aquilo que vem do céu, do que diz respeito ao céu. Ele vai dizer também que o pensamento do crente tem que estar dirigido para onde? Para o alto. Pensai nas coisas lá do alto. A palavra de Deus nos fala lá em Provérbios, que assim como pensou, é. Isso nos dá um entendimento de que o motivo determina a linha de ação. Você concorda comigo? O motivo, ele determina a minha conduta como indivíduo. Aquilo que eu penso é aquilo que me inspira, é aquilo que eu vou fazer. E um cristão que não está cheio da presença do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, ele vai ser inspirado a fazer o quê, irmãos? As mesmas coisas que fazia antes. Nós temos vivido uma inversão de valores. Eu sou motivado hoje a conquistar tudo que eu posso, numa ilusão de que vou viver para sempre, para usufruir todas essas conquistas. Esqueço de investir a minha vida na presença de Deus. Porque estou apegado, estou agarrado, estou ocupado. Não tenho tempo. Eu vou à igreja quando eu posso. Eu leio a Bíblia quando dá tempo. Eu ouço um louvor quando estou dirigindo o carro. Meu irmão, hoje é dia de parar para pensar. É dia de parar para me avaliar. Eu tenho verdadeiramente tido interesse pelas coisas do Senhor. As coisas do Senhor têm preenchido os meus pensamentos, têm movido as minhas ações. Esses dias eu entrei no Coelho Diniz e escutei uma pessoa assim: pastora. Quando eu olhei um homão fortão, Tiago, ex-interno da Missão Vida. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de vê-lo lá. Trabalha na supervisão lá de alguma coisa. Gente, meu coração transbordou. Porque eu fiquei pensando assim: oh meu Deus, tem valido a pena sim. Tem valido a pena. Essa corrida que vai acontecer, eu não sei se você já teve a oportunidade de participar. Pensa num negócio legal. Gente, eu amo. É um movimento gostoso. E aquele monte de gente, todo mundo ali. Mas o mais lindo de tudo é o que está por trás. A motivação. A motivação dessa corrida não é mostrar que você é um atleta excepcional. Mas é levantar fundos para uma instituição que tem feito diferença na vida de irmãos que necessitam da sua ajuda. É tremendo
Eu falo para vocês, eu não tenho a estatística, né, de quantos a Missão Vida já recuperou. Mas se fosse só o Tiago, já valeria a pena, porque a palavra de Deus nos ensina assim. Amém? Isso é o que, irmãos? Pensamento dirigido para o alto. Pensamento dirigido para as coisas de Deus. Eu não estou apegado. Eu quero ver a diferença. Eu quero ver as coisas acontecerem. Eu me coloco de prontidão para isso. Eis-me aqui, conta comigo. Eu posso ajudar de que jeito? Eu adoro essas coisas. Eu adoro quando nós vamos fazer algum evento na igreja e o irmão e a irmã falam assim, conta comigo. O que é que você precisa de mim? Fala o que é para fazer, que eu vou fazer. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é envolvimento. E a terceira razão que Paulo lista nesse novo propósito de vida, ele vai dizer que como eu morri para Cristo, com Cristo, eu ressurgi para uma nova vida. Eu desfruto hoje de uma nova liberdade. A minha vida hoje não é regida pelas mesmas paixões, pelas mesmas motivações de antes. Lá em Romanos, lá em Gálatas, no capítulo 6, ele vai dizer assim, mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O cristão, ele morreu para esse sistema mundano. É isso que nós precisamos entender. Por meio da fé, da união com Cristo, nós morremos e ressurgimos com Cristo Jesus. Hoje eu sou uma nova criatura. E essa nova criatura, ela evidencia um novo estilo de vida. Essa compreensão que Paulo está dando àqueles irmãos, para a igreja de Colossos e para nós. Eu fico maravilhada, porque nós pegamos uma carta escrita há quase 2000 anos atrás e que se aplica tão diretamente para nós nos dias de hoje. Por quê? Porque o homem não mudou. O homem é o mesmo. Nós evoluímos tecnologicamente, cientificamente, socialmente, mas as nossas tendências, a nossa natureza, ela é a mesma. Ela é a mesma. Ele vai falar para nós de uma segunda evidência que eu preciso ter quanto uma vida ressurreta. Né? No versículo 4, ele vai dizer para mim e para você, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quer dizer, todos nós estamos aguardando o retorno de Jesus, todos nós buscamos encontrar com Cristo Jesus, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Eu gosto muito disso. Quando Cristo, que é a nossa vida. Isso fala de quê? Isso fala, meus irmãos, que Ele não apenas me deu vida, mas Ele é a minha vida. Ele é a sua vida. Paulo vai falar comigo e com você em algumas cartas. Ele vai dizer em Gálatas, ele vai dizer o seguinte, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ele vai dizer aos Filipenses, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aos Coríntios, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. A essência da vida eterna, irmãos, é conhecer a Cristo. Quanto mais eu busco conhecer a Cristo, mais eu me pareço com Ele. E é tão interessante nós termos esse entendimento
de que a nossa vida é Cristo, eu estava pensando, vocês já ouviram algumas pessoas dizerem assim sobre um músico? A música é a vida dele. De um atleta, a corrida, o esporte é a vida dele. O trabalho, ele vive para o trabalho. Vocês já ouviram essas expressões? E o crente? Qual é a expressão do crente? Eu vivo para Cristo. Eu vivo para Cristo. Cristo é a minha vida. Tudo o que eu almejo, tudo o que eu penso, tudo o que eu quero diz respeito a Cristo. Esse é o meu desejo. Quando nós nos reunimos, quando nós conversamos, quando nós damos risada, contamos casos, tudo vai em torno do quê? Da nossa vivência, da nossa experiência com Cristo. E isso é maravilhoso. Isso é algo assim, tremendo. Aí ele vai dizer assim para mim, para você, olha, a terceira evidência que você tem que ter na sua vida de crente é a morte dessa velha natureza sua. Tem gente que fala assim, eu sou crente, mas não sou bobo não. Se pisar no meu calo, vai ter troco. Olha a velha natureza gritando. Não levo desaforo para casa não, eu falo mesmo. Olha a velha natureza aí gritando. Ele vai dar uma ênfase, né, sobre isso, a partir do versículo 5. Ele vai dizer assim, olha, fazei, pois, morrer a vossa natureza, a nossa natureza terrena. Irmão, quem faz morrer? Quem? Eu que me esforço, eu que me abnego das minhas tendências, eu que digo não para a minha carne, sou eu que mato essa velha natureza. Agora eu tenho que entender que essa natureza carnal, ela é muito forte e ela insiste em sempre ser reativada. Satanás sabe quais são os gatilhos, né, que fazem você voltar nesse lugar. Ele sabe. Por isso que você tem que estar atento e entender que você vive em uma batalha espiritual. Você vive uma batalha constante na sua própria carne, lutando contra essas tendências. Lutando contra essa natureza terrena. Essa natureza terrena é o mesmo que inclinações da carne. É o mesmo significado. Eu preciso decidir a dizer não para o meu eu antigo, para o meu velho eu. Aquele eu que gostava de fazer umas coisas erradas. Aquele eu que achava que não tinha problema levar vantagens, independente da situação. Paulo, ele é tão detalhista, né? Ele vai dizer para nós, olha, essa conversão, ela inclui uma mudança de direção. Eu vivia nesse sentido, andando nesta forma, falando deste jeito, fazendo da minha maneira, mas eu encontrei com Jesus. E no dia que eu encontrei com Ele, Ele me diz, olha, muda porque não é assim que funciona. Agora você tem um novo jeito de caminhar, você tem um novo jeito de falar, agora você tem um novo jeito de agir, agora você tem uma nova postura. Aquilo que você acreditava que era o certo, mede na palavra de Deus se não é não, elimina, tira, muda.
Nós cantamos um louvor aqui que estava me lembrando dessa palavra, né? Cada vez o quê? Mais puro, cada vez mais limpo, cada vez mais perto de ti. Quanto mais perto eu me achego do Senhor, mais eu vou vendo em mim aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. Ele vai falar para nós em Filipenses 3, Paulo, ele vai dizer assim, olha, não que tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, a santidade, ela é um processo. Nós sabemos disso, ela não acontece de um dia para o outro. É uma mudança, é algo efetuado pelo Espírito Santo de Deus no meu caráter, à medida em que eu dou lugar para isso acontecer, à medida em que eu decido não mais atuar da maneira que atuava antes. Decido não falar do jeito que eu falava antes. E Paulo, ele é tão meticuloso que ele não deixa isso no ar, assim, ele não deixa solto, não. Ele vai fazer uma lista do que é e o que não é dessa história. Ele vai falar para nós, olha, a partir do versículo 5. Né? Nós precisamos saber daquilo que é pelas coisas que nós estamos mortos. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena para quê? Para a prostituição, para a impureza, para a paixão, o vil desejo, a avareza e a idolatria. Fazei, pois, morrer. Quando nós olhamos para esses primeiros da lista, prostituição, impureza, paixão, né? Lasciva, que é essa paixão desenfreada, né? Nós vamos vendo aí Paulo relacionando os tipos de pecado que imperam na vida daquele que não é crente. Hoje nós olhamos para a nossa sociedade, olhamos aí para o meio artístico, olhamos para as pessoas que estão em evidência. Meu Deus, que vida podre! Que coisa triste de se ver o ser humano chegar a tão baixo nível e achar que aquilo é legal, que aquilo é bom, que aquilo é importante. 1 Tessalonicenses 4:3 nos diz assim a respeito da prostituição. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhas da prostituição. Vos abstenhas. Ele vai falar da paixão lasciva. O que é paixão lasciva? É aquele desejo erótico insaciável. Ele vai falar, olha, não dominados, lá em 1 Tessalonicenses 4:5, não dominados pelo desejo desenfreado como os gentios que não conhecem a Deus. Desejo maligno, paixões imundas. 2 Pedro 10 vai dizer assim, 2 Pedro 2:10, Deus castigará especialmente aqueles que segundo a carne andam em imundos desejos e desprezam as autoridades, atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades. Hoje, as pessoas não têm receio nenhum em blasfemar contra Deus. Em nome de Deus, elas levantam bandeiras que a Bíblia condena. Em nome de Deus, elas dizem que está tudo bem as práticas às quais elas se colocam. Isso é muito grave, irmãos. Isso é muito sério. Isso é algo assim, que abomina a Deus. Esse desejo, né, proibido por aquilo que é pervertido, e ainda se coloca, né, no lugar de dizer que Deus olha o coração. Muito cuidado para não se deixar levar. Ele vai colocar nessa lista aí a avareza ou a cobiça,
o pecado, né, de desejar sempre mais, de nunca se satisfazer, né? Eu penso, irmãos, que a fim de nós purificarmos os nossos atos, nós precisamos primeiro purificar nosso coração. E para purificar meu coração, eu preciso enchê-lo da palavra de Deus. A Bíblia nos fala lá em Mateus, se eu não me engano, no capítulo 12, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, os intuitos, as minhas motivações residem aonde? Aonde? Aqui. Eu preciso mudar isso. E eu só mudo, não só tirando, mas substituindo. Eu não ouço música mundana mais, porque eu ouço hoje louvor. Eu não assisto filme pornográfico mais, porque hoje eu assisto o quê? Aquilo que edifica a minha alma. Eu não assisto filme de terror mais, por quê? Porque eu não dou lugar ao diabo na minha vida e na minha casa. São mudanças. São mudanças que eu vou fazendo. Vou tirando isso e vou colocando Bíblia. Vou colocando palavra, né? Ele vai falar também nessa lista dele, a partir do versículo 8, que sobre os pecados que nós cometemos nos nossos relacionamentos. Ele vai falar da ira, da indignação, da maldade. A ira, irmãos, é uma disposição que a pessoa tem para fazer mal, para ameaçar o outro. A Bíblia diz que nós podemos até nos irar, mas não pecar. Isso quer dizer o quê? Às vezes eu sinto raiva. Sinto raiva, mas raiva de verdade. Sou humana. Mas isso não me dá o direito de expor a minha raiva ao meu objeto de raiva. Isso não me dá o direito de destratar o outro. Às vezes, aquele objeto meu de raiva nem vai ouvir o que eu tenho, mas eu estou tão raivosa que eu descarrego nos outros que não tem nada a ver. Não. Ninguém tem esse direito. E a Bíblia ela é clara sobre isso. Ele vai falar sobre indignação, né, que é essa explosão de raiva. Vai falar da maldade. Maldade aqui, irmãos, é o termo que ele vai usar para falar de mal moral. Tem pessoas que sentem prazer em fazer mal, em defamar o outro, em criar situações. Ainda está vivendo, ainda motivado por isso. Quando nós olhamos para esses 3 pecados, fica claro para nós que isso é pecado de gente que não tem o temperamento controlado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é grave. Esse mau gênio, ele destrói relacionamentos. Uma das coisas que nós mais precisamos pedir ao Senhor que controle é o nosso temperamento. Senhor, me dá autocontrole. Senhor, me faz engolir aquilo que eu não devo dizer. Me dê domínio próprio. Não quero falar para depois arrepender do que eu disse. Me ajuda a processar em silêncio. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos de controle. Controle de quem? Da língua. Aqui Paulo não está escrevendo para mundano, não. Vocês estão entendendo? Paulo está escrevendo para crente, para mim e para você. Ele está falando comigo e com você. Tenha domínio próprio. Valorize os seus relacionamentos. Toma cuidado do jeito que você fala, principalmente dentro de casa.
Tem muita gente que é muito educado na rua, muito gentil com os outros, um amorzinho de pessoa, mas dentro de casa ele é o cão. Isso é feio. Isso é denegrir o evangelho diante da sua família. Tem uma palavra gentil com os seus e tem uma palavra gentil com os de fora também. Fala com Deus, Senhor, me ajuda a mudar esse mau gênio que eu tenho comigo. É Ele que faz estas coisas. E Ele vai além, Ele vai falar, olha, aí Ele entra direto agora no problema da língua. Ele vai falar sobre maledicência, linguagem obscena e mentira. Linguagem obscena. Hoje em dia é tão comum as pessoas falarem palavrão no meio das conversas que chega a ser algo assustador. Você ouve e fica assim pensando, meu Deus, não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Ontem eu fui fazer minha unha. Ontem não, sexta-feira. Estou fazendo minha unha e a dona do salão conversando. Do nada, ela vai falar uma coisa e solta um palavrão no meio da conversa. Estávamos só nós três no salão naquele momento. Eu me senti no direito de corrigi-la e corrigi. E eu falei, perto de mim, você não fala essas coisas, não? Que isso não me agrada. Pelo contrário, isso me entristece e me ofende. Perdão, 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 eu falei, foi sem querer, foi sem pensar. Não. Falou porque está acostumado. Sai assim naturalmente. Isso é feio. Sai naturalmente. E nós temos que tomar cuidado, porque às vezes ficamos emprestando nosso ouvido a ouvir certas coisas e aquilo vai ficando comum para nós. Vai ficando comum. Não sei se eu já comentei para vocês, tem um rapaz que frequenta aqui a nossa igreja, e um dia estava tendo um velório aqui, eu encontrei com ele ali, na porta. Não sei qual foi o diálogo entre nós dois, que ele soltou um palavrão desse tamanho ali no corredor. Eu olhei assim para ele, falei assim, acho que você está confundindo o lugar que você está. Aí ele respondeu assim, pô, pastora, foi mal. Fiquei pensando, meu Deus, isso é vício de linguagem, irmãos. Não estou dando de puritana aqui não, viu? Não me interpreta errado não. Não estou dando uma aqui de puritana, eu estou dizendo aquilo que a Bíblia diz. Eu não falo palavrão e me recuso a ouvir. Não gosto de diálogo pontuado com determinadas palavras. Não aceito, não gosto não, eu não aceito. Isso é uma postura minha. Acho desnecessário, acho desagradável, acho de uma falta de educação, uma falta de classe, a pessoa conversar e a conversa dela ser entremeada com determinadas palavras chulas. Não cabe. Isso eu vou te dizer uma coisa. Está falando aqui para crente, né? Mas eu falo é para qualquer um. Não cabe para ninguém. Acho desagradável. Ele vai falar da mentira. Às vezes, você toma o hábito, né? E vai achando que não tem problema. Cuidado. João, no capítulo 8, no versículo 44, fala assim, vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, ele está falando dos mentirosos, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Na verdade. Ele não se firmou na verdade. Por quê? Porque não há verdade nele. Então nós temos que tomar muito cuidado. Quando olhamos para essa carta, nós temos que trazer em mente o que é Colossenses para hoje. O que Colossenses fala para mim hoje.
A base do apelo de Paulo é a transformação radical de caráter experimentada por todo crente. Paulo compara essa mudança à troca de roupa. Quando o crente coloca Jesus Cristo como Senhor da sua vida, ele troca o quê? A roupa velha de injustiça pela roupa nova de justiça. Não é? Em 2 Coríntios ele vai dizer, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu gosto desse versículo, irmãos, porque aqui não diz que foi reformado aquilo que era velho. Aqui diz que tudo se fez novo, não é mais velho, é agora algo novo. Não consertou o que era velho, transformou para algo novo. Ele vai dizer mais uma evidência na vida do crente, a vida do novo homem em Cristo Jesus. A partir do versículo 10, né, ele vai descrever, até aqui ele falou do velho homem. Agora ele vai descrever esse novo homem, como é essa vida cristã, como ela é marcada, né? O que é se despojar deste velho homem, como que isso acontece na minha vida, como essa renovação ela acontece. A primeira coisa é uma renovação contínua, não é algo pontual. Aconteceu aqui? Não, ela é contínua. Ela vai dizer no versículo 10, ele vai dizer, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós trazemos conosco duas naturezas. Duas, né? A primeira que deve ser morta, que é a natureza carnal. A natureza carnal, né? E a segunda natureza, que é a nossa natureza espiritual, ela tem que ser renovada através de quê? Do conhecimento. Quanto mais eu conheço ao Senhor, quanto mais eu me aproximo dele, mais eu entendo o que precisa ser mudado, maior é a minha compreensão, maior é o meu desejo de assemelhar-se a Cristo. Esse é o ideal. É o ideal do crente. Todo crente ele tem que procurar imitar a quem? A Jesus. Todo crente. Nós temos que buscar do Senhor essa renovação constante. E à medida que nós vamos nos renovando, nós vamos tendo uma compreensão mais ampla do Senhor. Nós vamos tendo um entendimento maior do plano de Deus para a nossa vida. Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui para alguns de vocês, qual era a sua visão de Jesus quando você o aceitou e qual é a sua visão hoje? Você vai concordar que ela é muito mais ampla? Ela é muito maior? Sua compreensão, seu entendimento é muito maior? Diferente. Por quê? Porque essa renovação contínua foi te dando o direito e a oportunidade de conhecê-lo mais, né? Ele vai dizer que nessa vida do novo homem não cabe preconceito nenhum. Eu acho lindo quando Paulo diz, olha, aqui não tem grego nem judeu. Ele está falando de quê? De questões raciais. Aqui não tem circunciso e não incircunciso. Ele está falando da religião, do preconceito religioso. Aqui não tem bárbaro. Os gregos, eles desprezavam aqueles que não tinham cultura. Aqui não tem disso, não. Aqui não tem cita. Cita era uma classe da mais baixa da sociedade daquela época. Aqui não tem escravo. Escravo era quem não tinha direito nenhum. Aqui nós somos todos iguais em Cristo Jesus. O Evangelho ele é tão lindo, eu fico maravilhada, porque o Evangelho ele quebra essas barreiras. Ele quebra esses muros. Olhando aqui para a nossa igreja,
Nós convivemos com pessoas de todos os tipos. E isso não é maravilhoso? É maravilhoso. O Evangelho faz isso, o cristianismo faz isso. Ele quebra essas barreiras. Ele é o maior poder unificador que tem. É o Evangelho do Senhor. E ele vai falar do desempenho. A vida do novo homem, ele tem um desempenho, ele não vive de qualquer jeito. Ele precisa manifestar o quê? Ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros. Irmãos, isso aqui não é de suportar, de tolerar, não. Esse suportar aqui é de ajudar, oferecer suporte. Ofereça suporte uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. O que essa lista está dizendo a mim e a você? Que todo privilégio traz responsabilidade. Eu fui liberta, eu fui alcançada por Cristo Jesus. Eu tenho a responsabilidade de desempenhar a minha vida cristã com base nessas virtudes, com base nesses princípios. Não cabe mais um outro tipo. E aí ele vai dizer no versículo 14, ele vai completar isso tudo, dizendo para mim e para você, e acima de tudo isso, revestivos de quê? De amor. Acima disso tudo, revestivos de amor. O amor, ele completa a vestimenta do crente. Não adianta, meu irmão, minha irmã, você fazer nada para aparecer, se você não tiver amor, é em vão. Tudo que você for fazer, precisa estar permeado pelo amor de Deus. E aí no versículo 15 ele vai dizer assim, e a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine o vosso coração. Nós sabemos que a paz de Deus, ela não está relacionada com essa paz que o mundo prega. Não significa que não tenhamos batalhas, que não tenhamos dificuldades, tempestades à nossa volta. Essa paz se refere ao que acontece aqui dentro de mim. É uma atitude pacífica, é uma atitude pacificadora. Aquele que tem a paz de Deus, ele não esquece nunca Romanos 12, 18. Que quer dizer o quê? Se for possível, dependendo de você, você vai fazer o quê? Andar em paz com todos. O que depender de mim, o que depender de você, nós vamos viver em paz com todos. E no versículo 16 ele vai dizer assim, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria. Irmãos, para eu viver tudo isso, eu preciso ter esta palavra abundante aqui dentro de mim. Eu preciso estar cheio desta palavra. Eu preciso ter entendimento e aplicação desta palavra para a minha vida. Com base nisso, irmãos, fiquei pensando em Colossenses para hoje. Com tudo isso que Paulo disse, e com tudo que nós estamos vivendo hoje, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nas perguntas feitas aqui. O que é ortodoxia sem amor? Legalismo frio e repulsivo. Isso tudo que eu ensinei, tudo que conversamos aqui hoje. Se não for permeado por amor, é legalismo puro. O que é santidade sem amor? Farisaísmo. Não era assim que os fariseus batiam no peito e diziam? Eu, Senhor, eu entrego o dízimo do coentro,
né? Eu faço tudo que o Senhor manda eu fazer, eu faço, eu. O que é beneficência sem amor? Exibicionismo egoísta. É o que nós vemos aí na mídia. Uma pessoa faz uma oferta, faz uma doação para determinada entidade, o que ele faz? Publica. Publica para ver quantos likes ele vai ter, quanta admiração ele vai receber a respeito daquele ato. Não, irmãos. Beneficência tem que ser feita com amor. Nós devemos olhar para aquele que precisa com um olhar de misericórdia. O que é o culto sem amor? Formalismo. Você entra e sai do mesmo jeito. E por último, o que é a pregação sem amor? Apenas um discurso vazio. Nós devemos estar muito atentos nas evidências de Cristo em nós. Se verdadeiramente eu e você temos evidenciado essa vida ressurreta. Se verdadeiramente eu e você temos vivido isto. Eu trouxe uma citação de um autor que eu gosto muito, o Brotman. Ele diz assim, olha, uma vida assim, adornada com o caráter de Cristo, moldada pelo exemplo de Cristo, sujeita à sua lei de amor, governada pela sua paz, habitada pela sua palavra, dedicada a ostentar dignamente o seu nome, de fato é uma vida que se revestiu da nova natureza, renovada segundo a imagem do seu Criador. Um crente em uma igreja que se caracteriza com essas qualidades, com certeza, irmãos, eles participam de uma vida cheia de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Que você possa verdadeiramente evidenciar a transformação de Cristo Jesus na sua vida. Não só para um ou para outro, mas para todos aqueles que estão à sua volta. Que esta palavra, irmãos, encontre um terreno fértil no seu coração. Que haja verdadeira mudança naquilo que você ainda não conseguiu. Nós sabemos que essa transformação ela é contínua. Que o Senhor te fortaleça nesta manhã para vencer as áreas da sua vida que precisam ser vencidas. No nome de Jesus. Muda a sua maneira de dizer, controle a sua língua, mude as suas ações, mude. Que Jesus seja a sua bandeira a todo tempo e fora de tempo. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Deus. Que palavra tremenda, Senhor. Como é maravilhoso estudar a tua palavra. Como é, Senhor, especial, porque eu vejo nisso, Deus, cuidado do Senhor para conosco. É o Senhor proporcionando a cada um de nós a oportunidade de mudança, a oportunidade de melhorar cada vez mais quanto cristãos, a nos dar um entendimento que nos falta, muitas vezes, por determinadas áreas da nossa vida. Meu Deus, a tua palavra é aquela que transforma o fraco no forte. Senhor, nós todos queremos ser vasos de honra diante do Senhor. Por isso, Deus, tira de nós aquilo que porventura ainda tem impedido. Muda, Senhor, muda o caráter, muda, Senhor, a maneira de falar, muda, Deus, o coração. Ajuda, Senhor, os teus filhos a se fortalecerem na tua palavra para determinar aquilo que eles desejam ser diante do Senhor. Ah, Deus, somos nós que fazemos morrer a nossa velha natureza. Por isso eu lhe peço, capacita cada um de nós para conseguirmos fazê-lo da maneira que o Senhor deseja na nossa vida. Meu Deus, abençoe meus irmãos, abençoe a vida de cada um deles. Derrama, Senhor, da tua graça nesta manhã, do teu renovo.
Enche o coração dos teus filhos da tua paz, que excede todo entendimento, da alegria que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. A tua palavra nos diz que a tua alegria é a nossa força, Senhor. Nos encha nesta manhã da tua alegria. Meu Deus, faz tudo novo. É o que oramos a ti no nome de Jesus. Ah, Deus, obrigada. Que tenhamos, Senhor, um domingo especial. Um almoço gostoso em família. Que à noite possamos estar aqui cheios, sedentos para ouvir a tua palavra. Que tenhamos um culto maravilhoso na tua presença. Meu Deus, leva-nos em paz, guardados debaixo das tuas poderosas mãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco para hoje e para sempre. Amém.